que eu queria te perguntar, Lucas, para começo de conversa, né? Como que você, historiador, e aí você pode falar sobre todo o processo, né, o ciclo histórico, como que se dá a relação da educação com a formação da consciência política? A primeira coisa que a gente tem que entender como que você vai ver a educação como um instrumento político. Você já vai ver isso na obra do Montesquieu, Espírito das Leis, onde vai falar que toda lei ela tem ela não fala ideologia, ele fala um espírito, um tipo de governo por trás, seja ele democrático, seja ele despótico, seja ele monárquico. Então, toda lei ela traz um tipo de governo, um comportamento de governo. E na continuação ele fala que a educação ela tem que seguir o modelo de governo que você tem. Então, não existe leis neutras, as leis carregam um espírito, e ela carrega o espírito do tipo de governo que a sociedade civil quer promover. E para que esse tipo de governo seja mantido nas gerações seguintes, a educação deve acompanhar isso. Então ele vai falar, por exemplo, quando você vai falar de educação numa sociedade monárquica, você não pode ensinar que as pessoas são livres para escolher o tipo de posição ao trabalho. Não, ela tem que seguir uma ordem social, uma sociedade estamental. Isso eu dizendo uma monarquia absolutista, não uma monarquia parlamentar. Numa democracia, não. Você pode falar que ele tem livre acesso. Então ele começa a indicar as diferenças de educação dentro da ideia de como você cria uma consciência política. Então ali você vê a primeira ligação mais clara dessa consciência. Ainda que a gente vê lá em Lutero, Nobreza Alemã, Lutero falando sobre a importância de criar as escolas públicas para criar uma ideia de ser um bom cidadão, um bom cristão, ainda que o Lutero ele seja um dos precursores da ideia do Estado laico, ele vê a educação como uma relação entre igreja, sociedade e escola. Então, não dá para falar totalmente que é uma consciência política moderna, por isso que eu estou usando Montesquieu, que já seria no iluminismo. Isso vai ser melhor, isso já vai ser estruturado. Mas quem vai ver isso como um instrumento de doutrinação ou de controle político, controle da sociedade, controle da sociedade, vai ser Giovanni Gentili. Para quem não sabe, Giovanni Gentili é o pai do fascismo, não é Mussolini. Giovanni Gentili e Mussolini eles eram fundadores do Partido Comunista Italiano.